Olá pessoas, eu sou a Milena Posidônio, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu tô voltando aqui para fazer a segunda parte do vídeo a respeito da minha gestação gemelar e da perda das minhas filhas. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o meu parto, fazer o relato do meu parto. Primeiro eu quero voltar um pouco, contar um pouco desse período, né, que eu sabia que as meninas, que eu ia perder as duas meninas, era uma questão de dias ali, de um prazo, e até chegar ao dia do parto. Eu acho importante falar mais desse momento, porque para mim foi o momento mais difícil de todo o processo, inclusive levando em consideração o parto, o puerpério. Então essa foi para mim a fase mais difícil da gestação. Mas antes de eu começar esse meu relato, eu queria compartilhar com vocês que assim, eu recebi muitas mensagens, né, por vários lugares, recebi muitas mensagens de pessoas falando a respeito comentando a respeito dessa minha experiência, contando as suas próprias experiências. Então, mulheres, famílias que passaram por um processo parecido com o meu, com uma perda parecida com a minha, entraram em contato, compartilharam a sua história. E eu acho isso muito importante, porque existe uma solidão muito grande quando a gente fala de perda gestacional, de filhos natimortos, de todo esse processo, né? É uma solidão muito grande, porque é uma coisa dolorida de se compartilhar, né? Eu acho que as pessoas nem sempre se sentem confortáveis, então a gente acaba tendo pouca referência, pouca gente para compartilhar. E esse é um objetivo que eu tenho com esses vídeos que eu tô fazendo, né? Fazer de alguma forma que essas pessoas sejam escutadas, sejam vistas, porque existe uma invisibilidade, talvez por ser um tema tão duro de lidar, né? Talvez pelas pessoas não saberem o que dizer pra gente no momento desses, a gente acaba ficando muito sozinha. E eu acho que a solidão é uma grande temática da maternidade, né? Independente do desfecho que a maternidade tem, que a parentalidade tem, é uma vivência muito sozinha. E eu escuto muito isso no consultório, na clínica, eu escuto muito isso de pessoas próximas, né? Então esse vídeo é uma forma de chegar nas pessoas para que elas não se sintam tão sozinhas. E um outro ponto muito importante que eu queria destacar é assim: não tomem a minha experiência como padrão. Eu não sou referência para ninguém. Eu vivi a minha história do jeito que eu pude viver, com as ferramentas que eu tive, com as pessoas que eu tive ao meu redor. Então, assim, se a sua experiência foi diferente da minha, foi mais fácil ou mais difícil, se os processos, né, emocionais foram mais complicados ou menos complicados, não se compare. A gente não pode comparar a nossa história, a gente pode se acolher e entender que existe uma dor e cada um vive essa dor de uma forma, cada um vive essa experiência de uma forma, cada um tem um universo que é próprio. Então eu não quero ser referência, né? Eu não quero que vocês, principalmente mães enlutadas, né, que chegam até aqui o meu vídeo, pais também enlutados, que são muito silenciados nesse processo todo, eu não quero que vocês cheguem no meu vídeo e pensem: nossa, eu devia ter feito desse jeito. Eu quero que você saiba, que você tenha certeza que você fez o melhor que você pôde, com os recursos que você tinha. Eu também tenho arrependimentos, eu também tenho coisas nesse meu relato que eu vou fazer, que eu penso: nossa, se fosse hoje eu faria diferente. O problema é que é covardia a gente fazer isso, né? Porque hoje, vão fazer 3 meses que aconteceu o parto das minhas filhas, e nesses 3 meses eu mudei muito. Inclusive por conta de toda essa experiência, né? Então hoje eu olho para trás e é óbvio que eu vou identificar coisas que eu teria feito diferente. Então não entra nesse lugar, não entra nesse limbo, assim. Você fez o melhor que você podia, eu fiz o melhor que você podia, e já basta lidar com a dor. Se a gente ainda tiver que lidar com arrependimentos, com culpas, com dedo apontado para nossa cara, comparações com a história de outras pessoas, a gente não dá conta. Então é um apelo que eu faço, assim: não assistam esse vídeo com essa tonalidade, não é a ideia. A ideia é que você consiga entender que outras pessoas também passam por isso, que você consiga acolher seus sentimentos, que você consiga falar sobre esses sentimentos. Você pode falar comigo nas minhas redes sociais, ou você pode falar com outras pessoas, mas não silencia a sua dor e não bota mais coisa dentro dela. Ela por si só já é grande demais. Dito isso, vamos para
para a história em si. Então, como eu disse para vocês, as últimas 3 semanas da minha gestação foi o período mais horroroso para mim. Logo no começo, eu tive um tipo de... Não chega a ser, obviamente, um diagnóstico, mas eu experimentei uma certa disforia. Então, eu tinha muita aflição de olhar para minha barriga, de olhar para o meu corpo, de olhar para o meu peito, que ele ainda, né, eu estava produzindo leite, porque uma bebê tinha morrido, a outra não, então o meu corpo, ele entrou naquele colapso, assim, o que eu faço? E aí ele falou, tem um bebê aqui, vamos continuar trabalhando então. E o meu corpo continuou se comportando como o corpo de uma gestante até o último momento, né? Eu tinha muita aflição, muita agonia de olhar minha barriga, de tomar banho, de lavar minha barriga. Foi um momento muito difícil, assim. Ao mesmo tempo que eu me sentia muito culpada, porque minhas filhas ainda estavam ali dentro, né? Eram os últimos momentos que eu ia viver com elas. Eram os únicos momentos que eu ia viver com elas, a nossa história ia ser essa, né? Elas não viriam pro meu braço com vida, pra minha casa, pro meu cotidiano. Então, foi muito difícil lidar com todo esse processo. E eu fui indo devagar, na medida do possível. Os primeiros dias, assim, eu nem lavava a barriga, assim. Eu não olhava pra minha barriga na hora de tomar banho, eu não prestava atenção. Eu tomava banho muito rápido, eu não ensaboava a barriga, tipo, a água que caía ali com sabão, com shampoo, era o que limpava. E tá bom até demais. Até que eu tava sentindo muita raiva, eu tava sentindo muita revolta, tava sentindo muita tristeza. E aos poucos eu fui voltando, né, tirando esses sentimentos, lidando, na verdade, com esses sentimentos mais ruins e coloquei isso na minha cabeça, de alguma forma. Eu falei, eu não posso perder essa gestação, assim, é a única coisa que eu tenho, né? É a única história que vai ficar. Então eu vou me aproximar das minhas filhas. Então eu fui fazendo um processo muito lento. Antes de fazer isso, teve 2 dias que eu fiquei na cama chorando. Parecia que eu não ia conseguir, parecia que eu ia sucumbir e que eu ia enlouquecer e que eu nunca mais ia conseguir encontrar sentido nas coisas, assim. Foi muito dolorido. Depois desses 2 dias que eu acho que eu me permiti, sabe? Sentir toda a tristeza, toda a revolta, toda a indignação que eu precisava sentir, eu comecei a ter um carinho de novo pela minha gestação, né? E eu e o Pedro nesse processo, para ele também se tornou muito difícil tocar na minha barriga, fazer carinho. Durante toda a gestação ele passava hidratante na minha barriga, a gente ficava ali conversando com as meninas, então a gente tinha uma conexão, assim, nós 4, né? O Pedro relata, ele sempre relata esse momento, sempre que ele relata, eu me emociono muito, que para ele o dia mais feliz da vida dele foi um dia que a gente estava deitado na cama, nós dois ali conversando e sonhando com as meninas e tal, tava tudo bem, ainda nada tinha acontecido. E aí eu falei, as meninas estão mexendo. E ele colocou a mão na minha barriga, eu também coloquei. E elas, as duas se mexeram, assim, eu sabia exatamente onde cada uma tava e qual que tava mexendo, né? As duas se mexeram com as nossas mãos em cima da barriga, assim, foi um momento em família, sabe? Um momento muito bonito. E depois que tudo começou a acontecer, imagina, né? Qual que era o sentido daquela barriga, das crianças ali dentro ainda, enfim. Então, ele também teve um processo de distanciamento da minha barriga, de distanciamento dessa gravidez, de começar a me olhar de novo como Milena, mas ao mesmo tempo era inevitável, né? Olhar para mim como alguém que estava gestando as 2 filhas dele, que uma já estava morta, a outra ia morrer, enfim. É um nó. É um nó na cabeça e não tem um passo a passo para você seguir, sabe? Você vai vivendo, você vai sentindo, você vai compartilhando. Então eu compartilhava muito com o Pedro tudo que eu sentia, tudo que eu pensava, compartilhava com as minhas irmãs, e até que eu encontrei uma doula, né? Comecei, que é uma querida, a Ana Márcia. Olha, se vocês estão gestantes, estão no puerpério, estão planejando gestação, qualquer coisa desse tipo, procura a Ana Márcia, porque ela é uma deusa. Ou procura uma doula para chamar de sua, né? Para mim, a Ana Márcia foi a grande reviravolta nessa história pra gente. Mas tem muitas doulas por aí que são maravilhosas e que podem fazer isso por vocês também. Então, eu conversei bastante com ela, conversamos, né? O Pedro e eu fazíamos sessões juntos com ela, para que ela pudesse entender a dinâmica da família, né? Não era só a minha vivência, a minha experiência, era
era a nossa família, né? A gente foi lidando do jeito que dava, né? Hoje eu olho para trás e eu penso, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, mas não fiz. Eu fiz o que eu pude fazer com aquilo tudo que estava na minha cara ali naquele momento, né? Então, quando eu soube que a Clarice não ia resistir, eu me afastei um pouco do trabalho, né? E falei, não tenho cabeça, porque era isso, né? Viver gestando, esperando a morte, é uma contradição absurda. Então, a gente foi vivendo ali aqueles dias, foi elaborando, e aí depois, voltando, vai ficar um pouco confuso, mas é confuso mesmo, não dá para ter tanta ordem, né, nesse relato. Depois daqueles 2 dias que eu fiquei na cama, assim, enterrada na cama, o Pedro fala que parecia que a cama tava me engolindo, assim, que às vezes ele entrava no quarto e parece que eu nem tava mais ali, porque a cama tinha me engolido, né. Aí eu comecei esse processo de me despedir das meninas, de libertá-las, de agradecer pela oportunidade, pela experiência, de ter tido elas por 7 meses quase, foram 7 meses, ali dentro da minha barriga, por elas terem mudado tanto a minha vida, elas mudaram, essa gestação mudou demais, muita coisa pra mim, e coisas muito boas, né, mudou coisas na minha relação com o Pedro, foi só amor, elas enquanto estiveram aqui, elas só representaram amor. E aí eu comecei a entrar nesse processo de... Eu nem sentia mais elas mexerem ela só, né? Porque a Catarina já estava morta, mas a Clarice ainda mexia. E eu nem até escrevi para obstetra, falei, olha, tem alguma coisa estranha, porque eu não tô sentindo a Clarice mexer. Mas ela tava mexendo. A questão é que eu não tava conectada mais com ela, né? Tinha uma ruptura ali. Então eu voltei a me conectar com ela, então eu sentia ela mexendo, e toda vez que a minha irmã e a minha sobrinha estavam em casa e a Clarice mexia, eu falava, a Clarice mexeu, elas vinham correndo, punham a mão, falava, ai, coisa linda. A gente conseguiu celebrar o pouco de vida que ainda tinha ali dela, com muita dor. Não é romantizado, não imaginem que assim, nossa, a Milena alcançou um outro nível. Não foi, é tudo com muita dor, porque cada mexida dela eu sentia um prazer dela tá mexendo ali dentro de mim, e ao mesmo tempo um desespero horroroso, porque a qualquer momento aquilo podia acabar, eu não sabia quando que ia ser, é uma mistura de sentimentos, né, mas eu consegui me reconectar com a gravidez, com a barriga, com a Clarice, com a Catarina, até que quando chegou na 28ª semana, a gente foi fazer ultrassom, e todo ultrassom que ia fazer, a gente ia meio... preparado na medida do possível, porque você nunca tá preparado, né? Eu não sei se todas as gestantes são assim, mas você vai aprendendo, né? Pra mim foi assim, eu fui aprendendo a olhar ali o ultrassom, o que eu sabia olhar. Então eu aprendi, daí depois que a Catarina morreu, como as coisas ficaram muito complexas, muito difíceis, eu e o Pedro, a gente foi aprendendo a olhar assim, identificar algumas coisas, né? Então, quando começava o ultrassom, a primeira coisa que a gente procurava era o batimento cardíaco, porque aparece ali no ultrassom, né, uma pulsadinha assim, visível, né? Isso fora a parte que o médico põe pra você ouvir, mas dá pra ver ali uma coisinha pulsando. E aí, nesse dia desse ultrassom, na hora que o médico começou o ultrassom ali, eu já rapidamente bati o olho na Clarice, assim, e falei pra ele, o coração não tá batendo, né? Aí ele falou, não tá mais. Nessa hora eu senti uma mistura de sentimentos, né? Uma dor, porque assim, ela tava ali 2 dias antes, no dia anterior não, no dia anterior eu não senti ela mexer, mas 2 dias antes ela tava mexendo, tipo, muito, né? Eu senti ela mexendo muito, talvez ela estivesse ali... Nem quero falar. Então, um desespero, né? Agora acabou mesmo, eu perdi minha filha e tal, junto com um alívio, porque, de verdade, esperar tua filha morrer dentro de você, sabendo que ela vai morrer, é uma tortura, né? É uma tortura. Eu dizia muito isso pra Ana Márcia, né, a doula, e eu dizia muito isso pra minha obstetra, eu falava, gente, que tortura é essa? É uma tortura. Você tá ali, você não pode fazer nada, tinha nada pra fazer, só esperar. É uma coisa horrorosa de se viver, né?
Então, um alívio, porque agora ia começar uma nova etapa dessa história, né? A nova fase dessa história, que era o parto. E era o desfecho dessa experiência, pelo menos o desfecho corporal, né? Físico. Desfecho emocional não vai ter. Sinto muito, mas não vai ter. Tem lida, né? Tem enfrentamento, mas desfecho é outra coisa. Bom, aí eu saí de lá, fiquei esperando o laudo, já imediatamente escrevi para a doula, escrevi para a obstetra, me deram um laudo e fomos à obstetra, ela deu todas as orientações, uma obstetra maravilhosa também que nos atendeu, que durante todo o processo ela foi muito atenciosa, muito dedicada, muito disponível, se preocupou muito com com o aspecto emocional, psicológico também, de tudo isso que a gente estava enfrentando. Então eu fui muito privilegiada, né, por pessoas amorosas e conscientes e competentes que deram o apoio necessário pra gente, o apoio possível, né. E aí eu falei para ela, não quero correr pro hospital, eu quero respirar, eu quero fazer minha mala, eu quero almoçar na minha casa. E aí, nesse inteirinho, a Ana Márcia, que era a nossa doula, foi atrás de entender onde que seria o melhor lugar pra gente passar por esse processo, né? Ela já tinha ido atrás, mas dela foi fazer os contatos mesmo, né? E nós já tínhamos ficado sabendo que o hospital daqui de Osasco, né, o parto foi pelo SUS, nós não temos convênio, então nós sabíamos que não tinha nenhum protocolo de luto perinatal aqui em Osasco, na maternidade Amadora Aguiar. Isso é uma pauta para outro vídeo também, que assim, né, vamos falar sobre isso, porque o que fazem lá no Amadora Aguiar, e em muitas maternidades, né, em muitas, não é só no Amadora Aguiar, com mulheres com perda gestacional, é uma violência monstruosa. Mas enfim, outra hora a gente vai falar disso. E aí a gente foi para o amparo maternal. A Ana Márcia conhecia profissionais que trabalhavam lá, que do SUS, é para todos, né? Não foi tipo, eu consegui indicação, qualquer pessoa pode chegar lá no amparo maternal para ganhar bebê, mas o contato foi importante porque aí sim ela soube que lá eles tinham um protocolo de luto perinatal super digno, super coerente e tal. E era o que a gente queria, né? Era a experiência que a gente precisava, não é só queria, a gente precisava viver. E todas as mulheres mereciam viver, porque eu já vi cada relato na internet de perda gestacional, assim, e o que acontece com essas mulheres que, assim, já é uma situação horrorosa e conseguem piorar a nossa situação. Então viemos para casa, almoçamos, passei a tarde tranquila, fiz as coisas devagar, o Pedro fez as nossas malas e quando foi umas 7 da noite, mais ou menos, a gente saiu daqui. O caminho daqui para lá foi horrível, porque era como se eu estivesse caminhando no corredor da morte, assim. Eu nunca caminhei no corredor da morte, obviamente, mas é a sensação que eu imagino que seja, sabe? É o fim. É o fim. Depois que eu terminar esse trajeto aqui, não vai ter mais nada. Quando cheguei lá, minha vontade era não descer do carro, era tipo, não, vamos embora, deixa as meninas aqui dentro comigo e vamos seguir a vida assim. E daí a gente foi, mas eu desci do carro, eu fiz minha ficha, demorou bastante tempo para liberar a vaga, né, para nossa internação. A gente até a gente foi admitido umas 4h30 da manhã só. Chegamos lá umas 8 e pouquinho da noite, mas minhas irmãs foram junto, elas ficaram lá comigo, né, com a gente um pouco, conversando, fazendo companhia, ajudando a resolver a parte burocrática, porque a gente nem estava conseguindo raciocinar direito. Aí elas foram embora, eu e o Pedro ficamos no carro, lá no estacionamento, o Pedro até tirou um cochilinho, e a gente ficou lá esperando ser chamado, né. Quando fomos chamados lá para dentro, aí a gente já sabia o que ia acontecer, a gente ia passar por um parto induzido e que não dava para estimar quanto tempo poderia durar essa indução, porque o colo do meu útero estava fechado, eu não tive em nenhum momento sangramento, ruptura de bolsa, cólica, contração, nada, né? Eu tive, lógico, na hora do parto, mas antes, até esse momento, nada, o colo do útero fechadinho, perfeitinho.
Então ia fazer a indução, mas não se fazia ideia de quanto tempo ia demorar, como que eu ia responder a medicação, né? O parto induzido, para quem não sabe, é um comprimido que é colocado dentro da vagina da mulher até o colo do útero, e essa medicação vai abrindo devagar ali o colo do útero. Até aí tava tudo muito, muito, muito assustador, eu tava morrendo de medo, como eu disse no outro vídeo, eu sempre tive medo de parto. Parto pra mim sempre foi uma coisa tipo, por que as pessoas fazem isso, sabe? Então até esse momento eu tava muito assustada, eu tava achando que eu ia morrer, que eu não ia aguentar, eu tava com medo do parto mesmo. Quando a gente foi finalmente internado e veio a primeira enfermeira colocar o comprimido, eu comecei a ter menos medo do parto. A gente se sentiu bem assistido ali, as pessoas que vinham no quarto avaliar ou medicar, né? Porque ficavam acompanhando ali a evolução, todas muito atenciosas, competentes, solidárias à nossa situação. Isso foi acalmando, né? E foi um dia calmo. Eu fui para o hospital no dia 2, a internação foi do dia 2 para o dia 3 de junho, de madrugada, e eu passei o dia 3, o dia inteiro recebendo esse comprimido. A cada 6 horas eu recebi 3 comprimidos até o parto acontecer. E aí, quando começou isso a acontecer, o Pedro e eu ficamos calmos. A gente teve um dia calmo, a gente não tinha dormido, né, na noite anterior. Foi tirando um cochilo ou outro. Teve uma hora que a gente até assistiu um episódio de uma novela que a gente estava assistindo, porque a gente assiste novela. E a gente foi conversando, né, como cada um estava se sentindo, respondendo aos nossos familiares. Mas teve uma calma ali naquele momento. Não sei explicar por quê. Talvez tenha um monte de explicação, né, mas... E aí eu comecei a sentir uma angústia muito grande, né? Daí eu falava pro Pedro, eu não aguento mais, será? Porque quando colocaram o primeiro comprimido, quando vieram colocar o segundo, falaram, ó, tá fechadinho ainda, não tem nada de dilatação, tal, vamos ter que colocar o segundo comprimido. Eu já comecei a ficar meio agoniada, mas esse agoniada era uma vontade muito grande de conhecer minhas filhas. Eu tava com uma pressa, tipo, vamos gente, vai logo, eu quero ver as meninas, né? E a gente ficou conversando sobre isso durante o dia, que a gente queria ver as meninas, como será que elas eram. Até que quando foi de noite, umas 7 horas da noite mais ou menos, eu comecei a sentir contração. Mas elas duravam ali 7 minutos, 10 minutos, né? Elas tinham intervalo. Aí eu lembro que eu ainda falei a janta veio pra mim, aí eu falei pro Pedro, vai jantar, porque... Se eu entrar em trabalho de parto, você precisa estar forte, alimentado pelo menos, né? Forte nesse sentido. Alimentado e tal, porque a gente não sabe como que é, né? Parto é parto. Aí ele foi jantar, foi rapidinho, voltou, porque ele ficou com medo desse intervalo acontecer alguma coisa, né? E tava acontecendo, mas leva um tempo pra acontecer. Aí colocaram mais um comprimido em mim, que daí foi o terceiro comprimido. Tava com uma dilatação pequena, o colo do útero tava fechado ainda, uma dilatação pequena, daí falaram, vamos colocar mais um, que esse aqui vai engrenar, vai fazer engrenar, né? Então eu jantei também com cólica, mas nesse momento era uma contração, assim, uma cólica, mas nesse momento ainda uma cólica muito parecida com uma cólica menstrual forte, né? Então doía assim, passava, daí eu conseguia comer, conversava com o Pedro... E aí nós avisamos a equipe, né, de enfermagem que o que estava acontecendo, elas começaram a vir com mais frequência no quarto, ver como que a gente estava. E a gente ali assustada, assim, né, chegou a hora, e agora, como é que vai ser? Chegou a hora, até que, sei lá, eu acho que era umas 10h30 da noite, eu não fiquei olhando muito no relógio, gente. Umas 10h30 da noite, eu acho, 11 horas, que o parto engrenou. Antes disso, as cólicas foram aumentando, o tempo entre uma contração e outra foi aumentando. Aí eu falei com a doula, ela falou, vai para debaixo do chuveiro, que ajuda a aliviar. E, gente, ajuda mesmo. Se você for passar por um trabalho de parto, se alguém te falar, vai para debaixo do chuveiro, você vá. É quase um milagre. Eu sempre imaginei que assim, gente, que uma água de chuveiro vai resolver numa hora dessa? Mas resolve.
Então, eu fiquei nessas idas e vindas. Quando as cólicas começaram a ficar muito fortes, eu vomitei de dor. Foi uma coisa muito forte mesmo, assim. Até que a coisa veio, que a coisa engrenou mesmo. Foi uma dor horripilante. E parecia que eu tava sendo rasgada no meio, assim, né? E é mesmo uma dor que eu nunca tinha experimentado. Então, assim, a sensação era de que eu não ia aguentar. Eu falava pra médica, olhava pra médica e falava: eu não vou conseguir, desiste de mim, eu não vou conseguir. E nessa hora começa a passar um turbilhão de coisas na nossa cabeça, né? Porque, assim, trabalho de parto é difícil mesmo. É dolorido, né? Tem todo um processo para acontecer ali com o corpo, para se preparar para essa criança sair. Só que daí nessa hora, essa dor começou a ter um peso maior, porque de alguma forma eu achava injusto eu estar sofrendo aquela dor toda e para ter filhas mortas, sabe? Eu queria que alguém me ajudasse, que alguém resolvesse meu problema, porque não me parecia justo, né? Eu acho que quando a gente tem um filho vivo, na minha cabeça, tá? Eu montei ali na hora. Você vai ter um filho vivo, dói e tal, beleza, mas depois você tem o nenê ali, então meio que é um prêmio de consolação. Eu nem ia ter esse prêmio de consolação, então conforme a dor foi começando a aumentar, eu fui começando a me sentir muito irritada, muito nervosa com a situação. Eu queria que alguém resolvesse aquilo pra mim, né? E é muito a dor faz a gente ficar alucinada mesmo, né? E aí eu fiquei nessa, vai pro chuveiro, sai do chuveiro, e a dor aumentando, chegou uma hora que mesmo no chuveiro a dor não melhorou e eu senti, assim, a Clarice, tipo, coroando, que é o termo que usam, né? Tava sentada numa cadeira embaixo do chuveiro e aí começou a não resolver, a dor tava aumentando mesmo eu estando debaixo do chuveiro e eu senti ela meio encaixar, assim. Aí eu levantei, o Pedro tava junto comigo, assim, as enfermeiras, a equipe já tava toda no quarto, as médicas, né, foram 3 médicas nos assistir. Aí eu falei, ela tá saindo, preciso sair do chuveiro. Levantei, assim, fui andando até a cama, e daí dessa saída pro chuveiro até as meninas nascerem foi muito rápido, foi tipo coisa de 5 minutos. E aí nessa hora eu fiquei calma. Eu parei de sentir toda aquela raiva, aquele desespero que eu tava sentindo, apesar de ainda estar sentindo dor, porque eu falei, pronto, acabou, né? Tá em vias. Quando eu voltei pra cama, a médica falou, ó, agora vai ser. Ela mediu ali a dilatação, tava com, eu não lembro se 6 ou se 8 centímetros, e eu acho que 6. Aí ela falou, ó, já engrenou, agora vai ser rápido, aguenta mais um pouquinho que já vai acontecer, né? Então me deu uma esperança, assim, tipo, vai acabar a dor, né? Aí nessa hora eu comecei a ficar muito agitada e assim, tipo, cara, eu vou ver minhas filhas. Eu vou ver minhas filhas, eu vou ver minhas filhas. E aí a médica foi perguntando, você sente vontade de fazer força? Eu falava, não, ainda não, só dor. E até que vem, é uma coisa que é muito corpo mesmo, você é uma vontade imperativa de fazer força. Eu acho que eu fiz força uma vez, eu fiz força 2 vezes, aí a Clarice saiu, né, saiu a cabeça dela e ficou ali parada, passou mais um pouquinho, quando veio a próxima contração eu fiz força mais uma vez e ela saiu. Então eu fiz pouca força, até porque ela era pequenininha, né, a cabeça molinha, não era uma cabeça de um bebê, então a hora da saída, a hora da expulsão foi a hora mais fácil, assim, né? O difícil foi o antes, as contrações e tal. Quando ela saiu, eu já comecei a ficar tipo, me dá minha filha, me dá minha filha. Mas elas foram ajeitar, dar uma limpada e tal, e aí elas terminaram de romper a bolsa, já tinha rompido, mas elas terminaram de tirar ali. E aí a médica falou, saíram as duas já estão aqui. E a Catarina tava grudadinha, assim, na Clarice, né? E aí ela ajeitou ali as meninas, colocou numa cobertinha e tal, e eu assim, tipo, das minhas filhas. E aí elas deram pra gente, deram no meu colo as meninas. Não dá nem pra explicar, assim. Eu sei que elas estavam mortas, eu sabia, eu tinha consciência disso o tempo inteiro, né? Em nenhum momento eu escapei dessa realidade, assim. Mas quando eu segurei aquelas meninas no meu colo,
Foi a coisa mais linda que eu já vivi. A Catarina parou de se desenvolver com 18 semanas, né? E com 21 semanas que a gente descobriu que ela não estava mais viva, então a gente não sabe exatamente com quanto tempo ela tinha morrido, mas passou muito tempo ali dentro da barriga, então ela já estava desintegrando, né? Então ela era até difícil explicar, assim, ela já estava se desintegrando, tá meio verdinha, pequenininha, assim, né? Desse tamanhico. Tinha ali os bracinhos, as perninhas, a cabeça, a barriga, dava pra você identificar, mas ela não tinha expressões, né? Ela não tinha. Porque ela foi se desintegrando ali na barriga, tanto que ela morreu com 215 gramas e quando ela nasceu ela estava com 90 gramas. Então ela se desintegrou bastante ali no ambiente intrauterino. E a Clarice nasceu de 740 gramas, assim. Uma bebê grande para a condição dela, né? Era uma bebezinha mesmo, assim, com tudo, né? O rostinho, as feições, a perninha, o bracinho, a cara do Pedro, a cara do Pedro. A gente ficou ali, né, admirando elas, olhando cada detalhezinho ali delas, né? Ai, o nariz, a boca, o pezinho, a coxinha, o bumbum. Lindas. É claro, a Catarina não tava linda. Mas como elas eram gêmeas idênticas, pra mim era como se eu estivesse vendo as duas e as duas fossem iguais, assim, né? Uma não era diferente da outra. Mas eram, né? Eu sei que eram. Eram naquela condição, porque se as duas tivessem nascido vivas, elas seriam idênticas. É uma mistura de sentimento, assim, né? Porque elas ficaram ali no meu colo, daí as médicas foram fazendo ali os procedimentos. Depois eu pari minha placenta. Eu com 39 anos de idade, que eu tinha quando elas nasceram, e agora eu tenho 40, eu nunca soube que você pare a tua placenta. E foi um susto, porque a hora que a médica falou, a placenta tá saindo, faz força. E eu, tipo, fiz força, meu, pensei que tava outro bebê saindo, assim, foi, tipo, bizarro. Bizarro principalmente porque eu não tava preparada, né? Mas meio que o mundo em volta parou pra mim, assim. Eu fiquei ali olhando as minhas filhas, eu sabia que eu ia ficar com elas pouco tempo. Não tinha uma regra, né, do hospital, assim, só pode ficar tanto tempo ou tal. Eles me deixaram à vontade, mas por mais que eu ficasse há pouco tempo, né, porque eu queria passar minha vida inteira com elas. Eu não sei também quanto tempo eu fiquei com elas. Eu não olhei no relógio. Eu sei que eu e o Pedro ali ficamos ali olhando elas, prestando atenção em cada detalhe, fazendo carinho, beijando, cheirando. A gente ficou ali, né? Até que chegou o um momento que eu percebi que se a gente não entregasse elas, naquele momento, eu não ia conseguir entregar mais. E como eu sou meio xarope, eu já comecei a me imaginar aqueles filmes, sabe? De terror, de suspense, que as pessoas guardam um corpo em casa, tipo. E aí eu falei, não, a gente precisa entregar elas, né? Aí a enfermeira até falou, tem certeza? Pode ficar mais um pouquinho e tal. Eu falei, não, é o momento. Aí nós entregamos elas. A enfermeira que atendeu a gente nesse último momento, assim, pegou elas no colo, ajeitou elas naquele bercinho de maternidade, né? Aquele carrinho. E foi indo embora com elas, assim, cantando uma musiquinha para elas. Ninguém em nenhum momento tratou nossas filhas como crianças mortas ou como uma coisa esquisita ou como uma coisa ruim, assim. Elas foram tratadas com muito carinho, sabe? Nós conseguimos carimbar o pezinho delas. Eu fiz uma tatuagem aqui com o pezinho da Catarina, da Clarice. Elas foram tratadas com muita dignidade, assim, sabe? Aí a gente tava muito exausto. Logo depois que levaram as meninas, a gente tirou um cochilo, assim. O Pedro entrou em colapso.
porque ele tem fobia de sangue. O parto normal é sangue pra tudo quanto é lado, né? Então, aí quando tudo passou, as meninas foram embora, ele teve um colapso, assim, começou a suar frio, se tremer inteiro. Começou até a falar umas coisas, tipo, nada a ver, assim, falando nada com nada. E aí a gente meio que pegou no sono, assim, meio que cochilou. Logo veio a enfermeira, um tempo depois também, não sei quanto tempo depois, veio a enfermeira pra me dar banho e mudar a gente de quarto. Eu não sei se era isso que vocês esperavam, né? É o relato de parto que eu consigo fazer. Acho que ali no primeiro momento eu lembrava de mais detalhes do parto, mas com o tempo você vai esquecendo. E pra mim o parto foi bonito. Hoje eu olho pro parto e falo, cara, que delícia que é ter parto normal. Que delícia que foi parir minhas filhas, que importante que foi esse processo, né? Eu queria muito que elas estivessem vivas, mas muito, assim. Mas eu sou muito grata por ter tido o apoio necessário e por ter vivido essa experiência desse jeito. E como eu disse no começo do vídeo, eu não quero que ninguém se sinta culpada se não viveu desse jeito, sabe? É tão complexo, é tão perturbador, é tão intenso esse momento, a gente faz o que a gente pode fazer. Hoje eu, por exemplo, me arrependo, eu queria ter ficado mais tempo com as meninas, assim. Eu queria ter tirado foto delas, eu não tirei. Eu só fiz o carimbinho mesmo delas, não fiz mais nada. Eu não levei roupa pra Clarice ser enterrada, porque nós precisamos enterrar a Clarice. A Catarina não, porque ela nasceu com 90 gramas, né? Mas a Clarice precisou ser enterrada, eu não levei uma roupinha pra ela. A gente sempre pensa em coisas que a gente poderia ter feito diferente, né? Mas a verdade é que a gente faz o que a gente pode fazer. Eu pude fazer desse jeito. Eu sou grata por ter podido fazer desse jeito. No primeiro momento eu não queria. Quando eu soube que as meninas, que a Catarina tinha morrido, depois que a Clarice ia morrer, a primeira coisa que eu falei, eu não quero ver essas crianças. Eu não quero, não quero, não vou, não quero, não vou. Só que como demorou muito para isso acontecer, eu tive tempo de revisitar essa decisão. Eu escutei, eu conversei com a doula, eu conversei com a obstetra, porque a maior parte das pessoas que passa por uma perda gestacional, é assim, elas descobrem que o bebê tá morto, vai pro hospital e faz o parto e é isso, entendeu? Não tem tempo de pensar, uma coisa muito grande para você pensar, porque a primeira coisa que eu pensei também foi, eu não quero ter a memória de olhar para essas crianças, né? E o tempo foi uma tortura, o tempo que eu esperei até a Clarice morrer também, mas foi esse tempo que eu consegui, peraí, será? Será que eu quero? Será que eu não quero? Por que eu ia querer? Por que eu não ia querer? Eu tive tempo. Então eu pude tomar uma decisão. E a decisão que eu tomei não é a melhor decisão. Só que eu tomei uma decisão. Isso que eu vejo como um privilégio, assim. Eu tive tempo para pensar e decidi o que era melhor para mim. E eu podia ter decidido que eu não queria ver as meninas. Eu podia ter decidido. Porque eu não acho que tem decisão certa ou errada. Eu acho que é importante a gente decidir. Só que quando essas coisas acontecem com a maior parte das pessoas, não dá tempo de decidir, é tudo muito rápido. E geralmente, como a gente não tem um luto perinatal digno no nosso país, poucas maternidades vão sentar para conversar com essa família. Olha, o que vocês querem fazer? E discutir as possibilidades e ajudar naquele curto período entre a pessoa saber da notícia que o filho morreu e ser separada dessa criança, ela conseguir ter uma tomada de decisão diante daquilo, né? Nós mesmos ficamos o dia inteiro ali, o hospital que a gente foi maravilhoso, eles, né, acolheram bem, eu não tenho muito do que reclamar. Só que, na verdade, assim, nós ficamos ali o dia inteiro, não veio ninguém conversar sobre isso com a gente. Na hora do parto, a médica perguntou, vocês vão querer conhecer as meninas, não vão? Como é que vocês estão? E aí a gente falou que a gente ia escolher, mas assim, nós ficamos o dia inteiro ali em indução de parto. Alguém poderia ter ido lá e falar com a gente sobre isso, né? Pra gente tomar uma decisão consciente. A gente já tinha tomado antes de chegar lá. Mas se a gente tivesse saído do ultrassom, eu não sei se eu falei isso no outro vídeo, mas se as duas tivessem morrido no dia que a Catarina morreu, eu teria saído do ultrassom, ido pro hospital,
feito para qualquer hospital, feito parte das duas, e eu não teria conhecido elas. Não teria. Então, assim, hoje eu sou grata, porque eu pude repensar e eu pude ver minhas filhas. Mas se você não viu, é que eu não quero que ninguém se sinta mal com esse meu relato, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu só tive um processo diferente. Se você não viu o teu filho, se você passou por isso, né? Você não viu o teu filho, você não viu tua filha, cria ele na tua cabeça do jeitinho que você quer. Lida, né? Lida com essa criança que você não conheceu, mas você conheceu, estava dentro de você, né? Você gerou. Não se sinta culpada por isso, né? Constrói uma imagem para essa criança e viva com essa imagem, com todo o amor que você puder. As coisas nem sempre são iguais para todo mundo, as coisas nem sempre são justas, nós nem sempre somos bem amparadas, nós mulheres, nós famílias, né? A gente é muito refém de muita coisa, é muito triste, porque depois disso tudo que eu vivi, eu comecei a enxergar a fragilidade, né? Que as mulheres, principalmente, porque elas estão gestando, mas as famílias passam dentro desse sistema que, tipo, não tá nem aí pra gente. Então, se você passou por uma experiência como a minha, mas você viveu de forma diferente, eu não quero que você olhe que eu fiz o certo, que você fez o errado. Você fez o que você pôde, eu fiz o que eu pude. E essa dor que a gente carrega, a gente vai ter que aprender a conviver com ela. Não dói menos ou dói mais, tendo visto ou não visto o seu filho. Dói, dói. É a dor da perda. E eu sinto saudade delas todos os dias. Mas foi muito bom gestar essas duas meninas. E é isso que me dá disposição. Não é força. Tem dia que eu desmorono, tem dia que eu tô bem. Mas pensar no quanto foi lindo esse processo de gestar me faz ter disposição para seguir. Desculpa, o vídeo ficou demorado. De novo, né? Mas eu não sei como contar essa história rápido e talvez eu quisesse falar mais coisas ainda. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso. Falar liberta, falar elabora. Então, falem sobre as suas dores, sobre as suas perdas, sobre as suas angústias. É importante vocês falarem. Porque isso vai colocando sob perspectiva, né? A gente escuta a gente falando. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero ter contribuído para pessoas que viveram uma experiência parecida com a minha. Conte comigo, minhas redes sociais, meus canais de comunicação estão abertos para a gente trocar, para a gente conversar. Procurem ajuda e sofram, porque faz parte. Não evita esse sofrimento. Um beijo e até o próximo vídeo.